A noite pesava diferente em Lisboa naquele domingo. Era o tipo de silêncio que não traz paz, traz culpa. Eduardo Monteiro cruzou as portas do Hospital de Santa Maria em passo apressado, o coração disparado, a gravata ainda no pescoço porque não teve tempo de tirar, porque nunca tinha tempo para nada que não fosse dinheiro, reunião, contrato. O cheiro de antisséptico bateu no rosto dele como um tapa. Ele não estava pronto. Não estava pronto para nada do que ia encontrar lá dentro. O corredor era longo. As luzes, brancas demais. E a cada passo que dava em direção ao quarto do pai, uma voz dentro da cabeça repetia o que ele não queria admitir. Você ignorou as ligações. Você escolheu a reunião. Você deixou para depois. E depois quase não chegou. Ele parou na porta. A mão no batente, o peito apertado. E o que ele viu dentro daquele quarto não foi o que ele esperava. Seu pai, Álvaro Monteiro, 73 anos, empresário aposentado, homem que construiu tudo com as próprias mãos, entregou ao filho uma herança que o filho nunca soube valorizar, estava deitado na cama, pálido, com tubos e monitores ao redor. Frágil. Silencioso. Mas não estava sozinho. Ao lado da cama, com a cabeça inclinada levemente para frente, como quem vigia algo precioso, estava uma mulher. Simples, de uniforme de limpeza, com um pano dobrado no colo e os olhos semicerrados de tanto cansaço. Ela não era da família. Não era enfermeira. Era faxineira do andar. E ela estava lá. Eduardo ficou parado na porta por mais tempo do que conseguia admitir. Confusão. Vergonha. Uma coisa estranha no peito que ele não sabia nomear, mas que doía mais do que qualquer coisa que ele tinha sentido nos últimos anos. Uma estranha estava fazendo o que ele, o filho, o herdeiro, o homem mais rico daquele corredor, nunca tinha feito. Ela ficou. Mas para entender o que aquele momento significava, você precisa saber o que aconteceu nas horas antes. Você precisa entender quem Eduardo Monteiro era de verdade. E quando você souber, vai entender por que aquela cena mudou tudo nele. Eduardo tinha 46 anos e a vida que muita gente sonhava ter. Escritório no 18º andar de um edifício de vidro no Parque das Nações, em Lisboa. Carro importado, apartamento no Chiado, conta no exterior. Uma agenda tão cheia que ele precisava de uma assistente só para gerir outra assistente. Era o tipo de homem que entrava numa sala e todo mundo se calava. Não de admiração. De respeito calculado. Do tipo que se confunde com medo. O pai dele tinha construído uma empresa de logística do zero, nos anos 80, quando Portugal ainda estava se encontrando. Álvaro Monteiro era filho de operário, não tinha curso superior, mas tinha algo que a maioria das pessoas perde antes dos 30, a capacidade de olhar nos olhos de alguém e sentir o que a pessoa precisava ouvir. Era desse jeito que ele negociava. Era desse jeito que ele contratava. Era desse jeito que ele criava. Quando passou a empresa para o Eduardo, já não era mais a mesma. Eduardo modernizou, expandiu, multiplicou. Mas ao longo do caminho, foi perdendo alguma coisa. Não sabia bem o que. E por muito tempo, não parou para pensar nisso. O pai tentava ligar de vez em quando. Eduardo atendia quando tinha tempo, que raramente tinha. Nos últimos 2 anos, os encontros tinham ficado cada vez mais espaçados. Natal. Às vezes o aniversário. Uma vez num domingo por acidente, porque o Eduardo passou perto da casa do pai e resolveu parar, mas ficou menos de 40 minutos. Álvaro nunca reclamou. Nunca cobrou. Só perguntava como estava o trabalho e escutava com atenção, como se o filho ainda tivesse 10 anos e estivesse contando como foi o dia na escola. Naquela manhã, no apartamento do Chiado, Eduardo tinha acordado cedo para uma chamada de videoconferência com investidores de Frankfurt. Café preto, notebook aberto, paletó jogado na cadeira. O pai estava do outro lado da cidade, num apartamento menor, num bairro mais quieto, tentando alcançar o copo de água na mesinha de cabeceira. Álvaro tinha acordado mal.
Uma pressão estranha no peito. Uma fraqueza nas pernas que não era normal. Tentou ligar pro filho 2 vezes. Caiu na caixa postal nas 2. A vizinha do apartamento ao lado, Dona Conceição, ouviu um barulho e foi bater na porta. Não teve resposta. Chamou o porteiro. Quando abriram, encontraram Álvaro caído no corredor, ainda consciente, mas confuso, a mão pressionando o peito. A ambulância chegou em 11 minutos. Eduardo só soube disso quase 2 horas depois, quando a secretária do hospital conseguiu o número dele pelo cadastro de emergência que Álvaro tinha deixado atualizado, porque o pai sempre foi cuidadoso com essas coisas, ao contrário do filho. Quando o celular tocou no meio da reunião e Eduardo viu o Hospital Santa Maria na tela, ele olhou por 2 segundos. 2 segundos que diriam muito sobre quem ele era naquele momento. Depois abaixou o celular, voltou a atenção para os investidores e continuou falando sobre projeções do próximo trimestre. Ele ia ligar de volta depois da reunião. A reunião durou mais 40 minutos. Depois veio outra ligação interna. Depois um e-mail urgente. Depois uma decisão que só ele podia tomar, segundo sua própria assistente, que tinha aprendido que tudo era urgente quando Eduardo estava na sala. Foram quase 3 horas. Quando ele finalmente ouviu o recado que a enfermeira deixou, descrevendo o estado do pai, alguma coisa no tom da voz dela, profissional mais carregada, fez o estômago dele virar. Ele pegou as chaves do carro sem dizer nada para ninguém. Saiu pelo corredor sem olhar para trás. Entrou no elevador, olhou para o reflexo no espelho de aço escovado e não reconheceu a expressão que estava no próprio rosto. O trânsito de Lisboa naquele domingo à tarde era o de sempre. Caótico onde não devia ser. Lento onde doía mais. Eduardo trocou de faixa 3 vezes sem necessidade, buzinou uma vez e depois ficou em silêncio, as mãos apertadas no volante, os faróis do carro da frente transformados em borrões laranja pela velocidade que ele imprimia sem perceber. Cada semáforo vermelho parecia uma acusação. Ele tentou se convencer de que estava exagerando. Que o pai era forte. Que eram só aquelas coisas de pressão, de idade, que passavam logo. Que ele ia chegar lá, ia conversar com o médico, ia resolver, ia pagar o melhor tratamento disponível e tudo ia ficar bem. Era o que ele fazia. Resolvia. Com dinheiro, com contato, com influência. Mas enquanto o carro cortava a avenida de Berna em direção ao hospital, uma memória apareceu sem avisar. Tinha uns 6 anos. Estava doente, febre alta, e o pai tinha ficado sentado na beira da cama a noite toda. Não dormiu. Só ficou lá, trocando pano frio na testa, contando história em voz baixa, segurando a mão do filho quando a febre subia e a criança ficava agitada. Eduardo não tinha pensado nessa memória em anos. Ela apareceu agora com uma força que ele não esperava. Quando chegou ao hospital e cruzou aquelas portas automáticas, o recepcionista indicou o andar. O elevador demorou. Ele subiu pela escada. Correu os últimos metros do corredor até encontrar o quarto com o número certo. E parou. A porta estava entreaberta. Luz suave lá dentro. O som rítmico dos monitores. E dentro, ao lado da cama, aquela mulher que ele nunca tinha visto na vida, sentada, quieta, presente. Eduardo empurrou a porta devagar. A mulher virou o rosto. Olhos calmos, cansados, mas sem sobressalto. Como quem esperava que alguém aparecesse mais cedo ou mais tarde. Ele olhou para o pai. Olhou para ela. A voz saiu baixa, quase insegura, coisa que não acontecia com ele faz tempo. Quem é a senhora? Ela respondeu com simplicidade. Se chamava Rosa. Fazia a limpeza daquele andar há 4 anos. Conhecia o Sr. Álvaro dos últimos internamentos, 2 anteriores, um por causa de uma cirurgia no joelho, outro por uma pneumonia que assustou mais do que deveria. Toda vez, o quarto dele ficava quieto demais. Ninguém aparecia. Ela tinha o hábito de olhar pelas portas quando terminava o turno.
O Sr. Álvaro uma vez tinha pedido ajuda para alcançar o controle remoto e a conversa tinha durado 40 minutos. Eduardo ouviu isso e sentiu o chão afundar levemente. 40 minutos de conversa com uma faxineira. Porque o filho não estava lá. Rosa continuou. Disse que naquele dia, quando soube que o Sr. Álvaro tinha entrado de urgência, foi perguntar à enfermagem como estava. Terminou o turno, não foi embora. Ficou. Porque achava que alguém devia estar lá quando ele acordasse, mesmo que por um segundo, para não se sentir sozinho. Eduardo ficou em pé no meio do quarto por um momento longo. Depois puxou a cadeira do canto e sentou do lado da cama do pai. Colocou a mão em cima da mão do Álvaro, com cuidado, como quem segura algo que pode quebrar. A Rosa se levantou discretamente e foi conferir o soro. O médico responsável, Dr. Figueiredo, um homem de cabelos brancos e voz precisa, entrou pouco depois. Cumprimentou Eduardo com formalidade profissional e explicou o quadro. Episódio cardiovascular, estabilizado, mas que exigia monitoramento, repouso, ajuste de medicação. Falou sobre a importância de não deixar o paciente em estado de estresse emocional, sobre como a recuperação dependia não só do tratamento clínico, mas do ambiente ao redor. O Sr. Álvaro perguntou pelo Eduardo 3 vezes desde que acordou. O médico disse, quase de passagem. Eduardo não respondeu. Assentiu com a cabeça. Mas por dentro, aquela frase explodiu em câmera lenta. 3 vezes. Depois que o médico saiu, Eduardo ficou olhando pro pai. Álvaro dormia com a boca levemente aberta, a respiração ruidosa mas constante. Parecia menor do que Eduardo lembrava. A pele mais fina, as mãos mais ossudas, os cabelos completamente brancos agora, quando havia poucos anos ainda tinha fios escuros. O tempo tinha passado. Só que Eduardo não tinha estado lá para ver. Mais tarde, quando os corredores ficaram mais silenciosos e a Rosa voltou com o carrinho de limpeza para fazer uma última passagem no quarto, Eduardo a parou. A senhora podia ter ido embora. Podia ter deixado ele lá. Rosa não respondeu imediatamente. Passou o pano no corrimão da cama com cuidado, um movimento lento e preciso. Podia, ela disse. Mas eu já fui deixada. Sei como é. Eduardo não perguntou mais nada. Mas ficou pensando nessa frase pelo resto da noite. Rosa tinha perdido o marido 8 anos atrás. Um acidente de trabalho numa obra em Almada. Os filhos, 2 rapazes adultos, tinham emigrado, um para a França, outro para a Inglaterra, em busca de vida melhor. Ela entendia a solidão não como conceito abstrato, mas como coisa concreta, com cheiro e peso e hora certa para aparecer. E mesmo assim, mesmo carregando tudo aquilo, ela escolhia ficar. Eduardo ficou no hospital aquela noite toda. A primeira em muitos anos em que não checou o e-mail antes de dormir. A primeira em que apagou a luz com a consciência de que a decisão mais importante que tomou naquele dia não foi nenhum negócio. Foi simplesmente não sair. Perto da meia-noite, o Álvaro abriu os olhos. Não por muito tempo. Só o suficiente para focar o olhar no rosto do filho. A expressão era difícil de ler, um misto de confusão e algo mais suave, como reconhecimento, como alívio. Como quem esperava há muito tempo por algo simples e finalmente encontrou. Eduardo se inclinou para frente. A voz saiu num fio. Pai. Eu tô aqui. O Álvaro não falou. Mas a mão dele se moveu. Os dedos se fecharam levemente em volta da mão do filho. E isso foi suficiente para desfazer anos de distância em segundos. Rosa estava no canto do quarto. Ela viu. Abaixou o olhar, como alguém que entende que testemunhou algo que não precisa de plateia. Nas horas que se seguiram, Eduardo ficou acordado no silêncio do quarto, ouvindo o ritmo dos aparelhos, vendo a cidade lá fora pela janela pequena, as luzes de Lisboa espalhadas no escuro como cacos de algo que foi inteiro uma vez. Ele pensou na empresa. Em tudo que tinha construído. E pela primeira vez se perguntou a que custo. Não financeiro.
O outro. O que não aparece no balanço. De manhã, quando a luz entrou pela fresta da janela, Eduardo estava de olhos abertos. Rosa chegou para começar o turno e se surpreendeu ao ver ele ainda lá, o paletó dobrado na cadeira, a expressão diferente, mais quieta. Ela não disse nada. Só entrou e começou o trabalho com a mesma disposição de sempre. Eduardo foi até o banheiro, lavou o rosto, olhou para o espelho por um tempo. O homem que olhou de volta não era o mesmo de ontem. Tinha alguma coisa diferente nos olhos. Não era fraqueza. Era clareza. Ele saiu para buscar café na máquina do corredor e no caminho parou num dos quartos com a porta aberta. Uma família lá dentro, 3 gerações, avó, filha, neto, todos juntos, o ambiente pequeno demais para tanta gente, mas ninguém reclamava. Ele ficou olhando por um segundo. Voltou com o café. Sentou de volta ao lado do pai. Álvaro acordou mais lúcido naquela manhã. Reconheceu o quarto, reconheceu o filho, tentou falar. A voz saiu rouca, mas era a voz dele. Você está aqui, ele disse. Mais constatação do que pergunta. O Eduardo respondeu. E não vou a lugar nenhum. O Álvaro fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha algo parecido com um sorriso no canto da boca. Mais tarde, o doutor Figueiredo veio com boas notícias. Os sinais vitais estavam mais estáveis. O tratamento estava respondendo. Se mantivesse a evolução, em poucos dias poderiam falar em transferir para observação menos intensiva. Era um sinal positivo. Pequeno, mas real. Eduardo agradeceu o médico com uma seriedade diferente da de costume. Não a seriedade de quem está gerindo uma situação. A de quem está genuinamente grato. No corredor, ele ligou para sua assistente e cancelou a agenda da semana. Ouviu um silêncio de surpresa do outro lado. Toda semana? Ela perguntou. Toda, ele confirmou. Depois ligou para o diretor financeiro e delegou 3 decisões que normalmente não delegaria. O homem do outro lado ficou claramente desconcertado, mas Eduardo foi direto. Você sabe o que precisa ser feito. Faz. Quando voltou para o quarto, o Álvaro estava acordado e a Rosa estava conversando com ele baixinho, contando alguma coisa sobre um gato que aparecia toda manhã na janela do corredor e que ela tinha dado nome de Martins, porque andava como se fosse dono do lugar. O pai estava sorrindo de verdade. Eduardo sentou, escutou, e pela primeira vez em muito tempo, não teve nada urgente a fazer. Só ficou presente. À tarde, enquanto o Álvaro dormia de novo, Eduardo pediu licença para Rosa e saiu para dar uma volta no pátio do hospital. O ar fresco de Lisboa entrou nos pulmões. Ele ficou parado em frente a uma árvore velha que crescia torta no jardim, um freixo ou coisa assim, e ficou pensando no pai dele, que também tinha crescido torto às vezes, contra dificuldades que Eduardo nunca conheceu de perto. Lembrou de uma história que o pai contava sobre os primeiros anos da empresa. De como tinha que pedir emprestado o carro de um amigo para fazer entregas. De como a primeira sede era uma sala alugada que mal cabia 2 pessoas. De como uma vez ficou 3 meses sem tirar salário para manter os funcionários. Eduardo nunca tinha perguntado como o pai se sentiu naqueles momentos. Nunca tinha perguntado o que o sustentou. Mas agora queria saber. Subiu de volta para o quarto com esse pensamento na cabeça. Nos dias seguintes, a rotina do Eduardo mudou de um jeito que ele mesmo não tinha programado. Chegava cedo. Ficava até tarde. Aprendeu o nome de todas as enfermeiras do andar. Aprendeu os horários dos remédios, as preferências do pai, o que ele gostava de comer quando tinha apetite. Começou a perguntar coisas que nunca tinha perguntado. Sobre a infância do pai no Porto. Sobre como ele e a mãe de Eduardo tinham se conhecido. Sobre os primeiros anos da empresa. O Álvaro falava devagar, poupando energia, mas com os olhos acesos. E Eduardo escutava. De verdade, sem celular na mão, sem olhar para o relógio. Uma tarde,
Enquanto o pai descansava e o quarto estava quieto, Eduardo virou para Rosa, que organizava os panos no carrinho, e perguntou: "A senhora já se arrependeu de ter ficado aqui? De gastar o seu tempo com alguém que não era da sua família?" Rosa parou o que estava fazendo. Pensou com cuidado antes de responder. "Arrepender." Ela balançou a cabeça levemente. "O tempo que a gente dá para alguém não some. Fica neles. E às vezes volta para a gente de formas que a gente não espera." Eduardo ficou com essa frase. Na noite do quinto dia, o doutor Figueiredo entrou com um relatório na mão e o semblante mais relaxado do que antes. A evolução estava sendo consistente. O Álvaro poderia ser transferido para um quarto de observação comum em 2 dias, se tudo continuasse bem. E se a recuperação em casa fosse bem supervisionada, em algumas semanas estaria com mobilidade razoável de volta. Boas notícias. As primeiras boas notícias de verdade daquela semana. Eduardo saiu do quarto por um momento, foi até o corredor e ficou parado encostado na parede por um longo tempo. Sentiu os olhos arderem. Fechou. Respirou fundo. Não chorou. Mas quase. Quando voltou, o pai estava olhando para a porta esperando por ele. "Você parece cansado", o Álvaro disse. "Tô bem", Eduardo respondeu. "Você sempre disse isso", o pai falou, com uma suavidade que não acusava. Só observava. Desde pequeno. Perguntava como estava e você dizia "tô bem", mesmo quando não estava. Eduardo não soube o que responder. Então não respondeu nada. Só puxou a cadeira mais perto da cama e ficou lá. O pai estendeu a mão. Eduardo a segurou. Nenhum dos dois falou por um bom tempo. E estava tudo bem assim. No dia da transferência para o quarto comum, Rosa apareceu no corredor com uma expressão diferente, mais leve, como quem sabe que uma parte difícil passou. Ela ajudou a enfermagem com o transporte, organizou os pertences do Álvaro com cuidado, dobrou o cobertor de um jeito específico que ela sabia que ele preferia. Eduardo observou tudo aquilo e sentiu uma gratidão que não sabia como expressar em palavras. Então não tentou ser eloquente. Só foi direto. "Eu não tenho como pagar o que a senhora fez aqui", ele disse. Rosa deu de ombros com leveza. "Não vim cobrar nada." "Eu sei. É por isso que tô falando." Ela o olhou por um segundo. "Cuide dele. É isso que eu quero." Eduardo assentiu. E dessa vez era uma promessa de verdade, não uma intenção. Nos dias que se seguiram, com o pai no quarto comum e a recuperação avançando, Eduardo começou a pensar no que viria depois. Não nos contratos. Não nas projeções. Mas em coisas práticas do dia a dia do pai. Em como tinha sido possível que ele vivesse sozinho por tanto tempo sem que o filho notasse o quanto aquilo pesava. Começou a fazer perguntas. Descobriu que a alimentação do pai era irregular. Que ele às vezes não tomava os remédios no horário porque se esquecia. Que a casa precisava de ajustes simples que ele nunca tinha pedido ajuda para fazer. Eduardo contratou uma cuidadora. Não a mais cara. A mais adequada, aquela que o Álvaro aprovou depois de uma conversa de 40 minutos durante a qual ele avaliou da mesma forma que costumava avaliar funcionários em entrevista, com atenção e intuição. Também marcou reformas pequenas no apartamento. Corrimão no banheiro. Piso antiderrapante. Uma campainha mais alta. Coisas simples. Coisas que deveriam ter sido feitas antes. No último dia do internamento, quando o médico assinou a alta, o Álvaro estava sentado na beira da cama, já com a roupa de casa, esperando. Parecia menor do que antes do hospital, mas os olhos estavam mais vivos. Havia algo nele que tinha voltado, uma certa presença, como se o fato de ter sido visto realmente naquela semana tivesse reacendido algo que estava apagando devagar. Eduardo entrou com uma sacola de pertences e parou na porta, olhando para o pai. O Álvaro olhou de volta. Pronto para ir.
Eduardo perguntou. Pronto, o pai disse. E depois, obrigado por ter ficado. Eduardo abriu a boca para dizer que claro, que era óbvio, que era o mínimo. Mas fechou. Porque nada disso era verdade antes dessa semana, e os dois sabiam. Então só disse. Eu devia ter ficado antes. O Álvaro balançou a cabeça levemente. Você ficou agora. E era o suficiente. Não porque o passado não importava, mas porque o presente estava acontecendo de verdade, e isso era raro demais para desperdiçar com culpa. Quando estavam prontos para sair, Eduardo foi até o corredor procurar a Rosa. Encontrou ela no andar de baixo, empurrando o carrinho em direção a outro quarto. Ela virou quando ouviu os passos. Ele estendeu a mão. Ela a apertou. O senhor Álvaro está melhor? Ela perguntou. Muito melhor. A gente está indo embora. Rosa sorriu. Um sorriso tranquilo, de quem não precisava de mais nada além dessa informação. Ótimo, ela disse. E foi embora com o carrinho, pelo corredor, de volta pro trabalho. Eduardo ficou olhando por um segundo. Pensou em quantas outras histórias ela carregava consigo sem nunca contar para ninguém. Quantos quartos silenciosos ela tinha preenchido com presença quando outros haviam preferido a ausência. Quantas vezes ela tinha sido o único ser humano no quarto de alguém que não tinha mais ninguém. E ela fazia isso sem esperar reconhecimento. Sem esperar nada. Era o tipo de força que ele nunca tinha treinado. Nunca tinha aprendido a valorizar. Nunca tinha parado para ver, mesmo quando estava bem na frente dele. Ele voltou pro quarto do pai. Pegou a sacola. Ajudou o Álvaro a se levantar devagar, ofereceu o braço, e os dois saíram pelo corredor juntos, o passo do pai mais lento do que ele lembrava, mais firme. No elevador, o Álvaro olhou pro filho de lado. Você estava com aquela cara de quando era pequeno e apanhava feio no futebol, mas não queria admitir, ele disse. Eduardo olhou para ele. E viu. De verdade. Um riso que vinha de um lugar que estava lacrado há muito tempo. O pai riu junto. Uma risada baixa, rouca, mas genuína. O elevador abriu no térreo. Eles saíram juntos. Lisboa estava lá fora. O sol de fim de tarde batia na fachada do hospital, as pessoas passavam na calçada, os carros circulavam, a cidade seguia seu ritmo indiferente, como sempre, como em todo lugar. Mas para Eduardo, alguma coisa tinha mudado de forma permanente. Ele não sabia nomear exatamente. Não era arrependimento, embora estivesse lá. Não era só culpa, embora pesasse. Era mais parecido com um novo ponto de referência. Um antes e um depois. O tipo de divisão que a vida cria às vezes sem perguntar, quando você está ocupado demais para notar. Ele abriu a porta do carro para o pai entrar. Fechou com cuidado. Deu a volta. Sentou. Colocou o cinto. E antes de dar a partida, ficou parado por um segundo. O Álvaro esperou, sem pressa. Eu vou lá em casa mais vezes, Eduardo disse. Não como promessa dramática. Como fato. Sei lá, o pai respondeu, com uma ironia gentil. Talvez um dia desses você até apareça para jantar. Apareço domingo. O Álvaro assentiu, olhando para frente. Eu faço bacalhau, ele disse. Eduardo deu partida no carro. E pela primeira vez em muito tempo, a estrada à frente não parecia uma corrida. Parecia simplesmente o caminho de volta para casa. Se essa história tocou em alguma coisa dentro de você, compartilha com alguém que precisa ouvir. Às vezes a gente precisa de uma história para lembrar do que realmente importa.